aluna, eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. Professora, o que é que vamos aprender hoje? Vem comigo! Hoje nós vamos falar da ginástica rítmica. Você sabe alguma coisa sobre ela? Você já estudou na escola? Me conta um pouquinho. Vem junto. A pergunta está aqui, com uma dúvida bem grandona para a gente resolver juntos. O que é? Você sabe? Como é? Essas são as perguntas que eu quero trazer para você. O que é essa ginástica rítmica, professora? Vamos lá. Olha, temos uns desenhos aí que vai nos ajudar aí a entender um pouquinho melhor. A ginástica rítmica é uma ramificação da ginástica, que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais, combinados aos elementos de balé e dança teatral. Aí em casa você deve estar se perguntando assim, essa professora vai pedir para a gente arrastar o sofá, para a gente fazer ginástica, para a gente pegar uns pezinhos, né, para a gente fazer uns alongamentos. Será que é isso tudo? Bom, a gente já viu aqui que mistura um pouco de balé e mistura um pouco de dança teatral. Então, é quase isso aí que você pensou. Só que nós vamos misturar todos esses movimentos também sincronizado. O que é sincronizar? Com a harmonia. E aí eu vou falar para vocês, dar uma dica, que aí a gente pode utilizar até uma música, se possível uma música instrumental. Se prepara. Nós vamos hoje dividir a nossa aula em duas partes. Nós vamos conhecer um pouquinho da ginástica e depois a gente vai construir um material da ginástica juntos e depois a gente vai praticar, fazer alguns movimentos com esse material. Fica aí quietinho, já prepara aí, se puder, uma sacola daquelas de supermercado, uma, duas, uma tesoura sem ponta e se tiver aqueles palitinhos de churrasco, já pode deixar prontinho aí que daqui a pouco eu vou te chamar para a gente vir junto e fazer uma coisa bem legal. Continuando, a ginástica rítmica acontece em um tablado, com 13 metros cada lado. As provas são disputadas em formato individual ou por equipes, com 5 ginastas. Também temos uma figura que já nos dá assim, a entender, a gente começa a compreender como que funciona, o que é. Aí a gente começa a lembrar, eu já vi em algum canal, em alguma rede social, na minha escola eu já apresentei. Vai reunindo aí todas essas lembranças que no final eu tenho certeza que você vai gostar. O atleta de ginástica artística utiliza de 5 aparelhos em suas apresentações. Você conhece quais são estes aparelhos? Lembra que eu disse para você, lá no início, que a gente vai construir esse aparelho? Então, será que você conhece todos eles ou algum? Vem aqui conhecer comigo. Olha esta foto. A primeira imagem que eu trouxe para você aí de casa, pensar. O que essas meninas estão segurando? O que elas estão fazendo? Elas estão segurando uma corda. A corda é um aparelho da ginástica, podendo ser feita de material sintético ou fibra natural. Seu tamanho é equivalente ao do ginasta. Esse instrumento possibilita uma liberdade de movimentos como saltos e rotações. Então, vocês viram aí, se você tem uma corda em casa, já pode pensando, então se eu tiver uma corda, dá para eu fazer esses movimentos? Dá sim. Vamos lá, devagarzinho, porque a corda tem toda uma estrutura, a gente tem que aprender a passar de uma mão, passa para o outro, depois a gente aprende a fazer umas rotações, mas dá para fazer sim, tá ok?
Vamos para a próxima imagem. Ó, essa é fácil. Tenho certeza que todo mundo aí em casa conhece e olha que tem esse material em casa, esse aparelho. Olha, esse é o arco, o famoso bambolê. Quem respondeu bambolê está certo. Composto de madeira ou plástico e o diâmetro de 80 a 90 centímetros. O material deve ser resistente para os rolamentos e lançamentos, além de passagens por dentro do arco. Ah, professora, eu estou entendendo. Então, a gente pode utilizar o arco, passar ele por dentro do corpo. Sim, a gente pode fazer vários movimentos. Você já deve ter experimentado fazer alguns na sua escola ou em casa, rodar num braço, girar no outro, numa perna, na outra, né? Tenho certeza que você já experimentou. Se não, a gente pode ir junto também fazer um pouquinho. Próxima imagem. Uau! Quando a gente vê essa imagem, a gente pensa, né? Nossa, que legal! A gente vê aí a ginasta fazendo um movimento além do corpo. Um movimento aí com muita flexibilidade. E o aparelho que ela está segurando? Esse é fácil, um pouco diferente do que a gente está acostumado a jogar na escola. Ela brilha um pouquinho mais, mas a gente reconhece logo que é a bola. Com um diâmetro de 20 centímetros, a bola é feita de borracha ou material sintético, o que facilita suas principais funções, quicar e rolar, não só sobre o corpo, como no solo também. Ah, entendi. Então, professora, se eu tiver uma bola aqui, eu posso passar ela no corpo, posso quicar? Sim, pode sim. Você vai estar fazendo também um movimento das ginastas. E aí, mais uma imagem. Essa pode ser um pouquinho mais difícil. Talvez alguns já viram, outros não viram. Se você já foi no circo, você já deve estar aí pensando, ah, professora, eu já vi essas coisas aí no circo, né? Tem mesmo. Mas como que chama esse aparelho então? Essas são as massas. Suas medidas variam de 40 a 50 centímetros, pesando apenas 150 gramas. Serão sempre 2 por atleta. As principais características dessa categoria são círculos, lançamentos e batidas. Muito interessante, professora. Eu lembrei, quando eu fui ao circo, eu já vi alguém jogando, né, pegando, fazendo malabarismos. É isso mesmo. Estamos no caminho certo. E aí vem uma outra imagem trazendo um outro aparelho que a gente conhece, bem colorido. Que aparelho que é esse? É a fita. Elemento feito de cetim com 6 metros de comprimento por 4 a 6 centímetros de largura, além dos lançamentos, as ondulações e os espirais, são muito utilizados nas apresentações. A fita não pode em nenhum momento enroscar, estando sempre formando desenhos no ar. E aí, conseguiu identificar? Lembrou aí mais ou menos? Já pegou na fita? Dá para fazer muita coisa legal. E aí, chegou aquela hora gostosa que a gente gosta, que a professora está convidando você aí de casa para quê? Para a gente junto construir uma fita. Vamos lá? Então vem cá comigo. A fita, gente, a gente pode fazer ela com vários materiais. Se eu não me engano, no pet de vocês tem uma sugestão também para construir uma fita. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Eu tenho uma fita aqui que foi construída há mais tempo, né? Eu utilizei ali um cano de PVC, né? A gente pode usar até um bastão daqueles cabos de vassoura, né? Que a gente não está utilizando, corta, dá para fazer também. Aí a gente compra esse material aqui, ó,
nessas casas de aviamentos, que é aquele de colocar no chaveiro, né? E a gente compra uma fita de cetim. E aí essa fita pode ser um pouquinho mais larga, né? Pode ser um pouquinho mais larga. E você pode medir ali uns 6 metros. Mas o que eu não aconselho de primeira ser 6 metros, até para vocês terem um manejo melhor. Como assim, professora, manejo? Quando vocês forem manusear, para poder brincar em casa ou para poder treinar, é bom que ela seja um pouco menor. Aí depois, quando você estiver já fazendo os movimentos, aí o que você pode fazer? Você troca, né? Porque aí você costura aqui, aí você troca a fita e põe uma maior. E aí você vai fazer os movimentos que a gente geralmente faz com aí, ó. Ele é bem menor, que são os espirais, que a gente pode fazer também, mas já dá pra gente brincar. Lembrando, né, que a fita não pode enroscar, né, a fita não pode ficar embolada, mas como a gente começa treinando, então o que que acontece? Não tem problema, porque a gente tá aprendendo. Essa eu vou deixar aqui no cantinho pra gente mexer com ela depois, tá? Agora vamos para outra que eu pedi para vocês separarem aí na casa de vocês. Então, o que que acontece? Primeira coisa que eu pedi foi o quê? Umas sacolas plásticas, né? Tipo de supermercado, que a gente utiliza, né? Que a mãe às vezes pode emprestar pra gente aí, né? Pra gente poder criar o nosso material e ficar legal, tá? Aí depois a gente pode utilizar a fita, fazer alguma coisa mais incrementada. Então o que que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai cortar o fundinho da sacola, que é esse fundinho aqui, e vamos cortar essas alças também. Então a tesoura sem ponta, tá, gente? Para vocês cortarem aí, para ficar mais seguro. Então vocês vão cortar o fundinho da sacola e as alças também. Ó, corta uma alça e depois corta a outra alça. Depois que você cortou, aí você vai abrir, né, a sacola, vai ficar mais abertinha, né? Aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Vocês vão medir, ou então pedir aí o papai, a mamãe, para ajudar vocês a medirem dentre aí 3 centímetros, 3 dedos, mais ou menos, 3 centímetros se fosse com a régua, né? Pode ser uns 4 centímetros, 5 com a régua, e com o dedo pode ser 3 ou 4 dedinhos aí de vocês aí. E aí vocês vão medir e vão cortar as tirinhas. E aí, eu já deixei até algumas tirinhas aqui cortadas para mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui, ó, tá vendo? Cortou a tirinha que eu disse para vocês aqui, ó, vamos relembrar, 4 dedinhos, então vai ficar a tirinha. O que é que vocês vão fazer? Vão cortar ela lá no meio, passa a tesoura aqui, e aí o que que vai acontecer? Vai abrir, né? Então a tira vai ficar aberta. Com isso, o que que vocês vão fazer? Vão ter várias tiras ali, né? Eu recomendo, gente, que seja depende da sacola também. Tem umas sacolas que a gente pega que é maior. Então, você vai vendo aí com o papai, com a mamãe, com quem for ajudar vocês, uma forma que não fique tão grandona. Aí, vocês vão pegar 2 tiras e o que que vocês vão fazer? Vão passar uma fita aqui, que pode ser uma fita crepe. E vão ir emendando essas partes aqui de uma tira na outra. Então, vai ficar assim, ó, né? Aqui, tá? Aí, vocês vão emendando quantas lá, pra você ver como é que já fica grandona, ó. Então, eu acredito que 3, 4, se for uma sacola mais ou menos do tamanho da minha, já dá pra vocês fazerem a fita aí. Aí, vocês vão reservar uma sacolinha dessa e vão pegar 2 palitinhos de churrasco, tá? Como esse aqui. E o que que vocês vão fazer? Ó, eu tenho 2 aqui. Então, o que que vocês vão fazer com esse palitinho de churrasco? Vocês vão emendar ele, né? Vai colocar aqui uma tira, ó. Como que vocês vão colocar? Vão colocar uma tira e vão emendar
o palitinho assim, ó. Emendou, aí vocês peçam aí alguém para ajudar vocês, porque tem que ficar bem firminho, tá? Ele vai ficar assim. E lembrando de tirar as pontas, né, gente? Que fica mais, corta as pontas aí. Então, passa bastante fita aqui no meio, para ficar igual o meu aqui, ó. Ó, com mais fitas aqui, ó, tá? Que aí fica bem firme para vocês movimentar à vontade. Aí, vocês vão estar lá ainda emendando uma na outra, né? Vai estar tá faltando mais umas duas aqui, mas eu já vou ensinar para vocês com essas duas tiras que já tá bem grandinha. Aí, o que que vocês vão fazer? É a hora de vocês prender a fita no cabinho que a gente vai utilizar para girar a fita. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, você vai colocar um em pezinho assim e pode colocar um deitadinho, uma fita deitadinha, para você, mais deitada, para você reforçar aí, para poder o quê? Para poder ficar mais firme, tá? Aí vai ficar dessa forma assim. E aí vocês vão vir aqui e vão pregar aqui no cabinho, tá? A fita aqui bem pregadinho e já vai estar ali prontinho pra gente girar, tá? E aí vocês vão ver que já vai estar certinho, vai ficar pregadinho assim, tá? Muito tranquilo. E eu já tenho uma aqui, ó, com mais, ó, que eu já tinha feito, para vocês verem como que vai funcionar. Professor, eu posso personalizar? Pode, você pode personalizar. Olha aqui como é que fica legal, ó. E aí eu falo com vocês, ir para um espaço, né, para ficar bem legal e fazer os movimentos. Professora, qual o movimento que eu posso fazer primeiro? Ó, esse é um círculo, né? Poderia ser um pequeno, esse tá maiorzinho, poderia ser lá, ó. Tomar cuidado sempre para não embolar, mas dá pra gente brincar assim, à vontade. O que mais que eu posso fazer, professora? Fiz em círculo, né? Posso fazer em volta do meu corpo? Pode, tá vendo? Quando eu falo para vocês da fita ser muito grande, aí, ó, tá vendo? Que às vezes ali não vai ter o controle, tá? E um espaço também para poder fazer. Outra forma também, professor, eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão. O que eu posso fazer? Criar figuras. Um irmão pega uma parte da fita, o outro pega a outra parte, ou então o irmão ou a irmã faz uma fita também, aí um segura uma parte, aí faz o quê? Faz um coração com a fita, faz um círculo, faz um triângulo, pode fazer um quadrado, vocês podem criar à vontade, tá? Lembrando. O que mais, professora? Eu posso fazer tipo uma cobrinha? Pode fazer. Faz uma cobrinha lá, ó. Ó, faço uma cobrinha, tá? E aí eu posso utilizar bastante. Professor, eu posso fazer aí, ó, fazer em 8, tá? Vocês podem utilizar a criatividade aí para fazer vários movimentos. Faz com uma mão, depois testa com a outra mão. Ah, posso colocar uma música e acompanhar, parecendo que eu estou escrevendo no ar? Pode, tá? Lembrando, na ginástica, geralmente eles seguram com o dedinho assim, tá? E a mão geralmente fica uma para cá, tá? Essa mão geralmente fica, você faz ali o movimento, tá bom? E aí vocês podem usar, pode fazer movimento de rotação, pode fazer um movimento que vocês inventarem aí, utilizar aí dessa cabecinha e criar várias formas de fazer seu movimento. Depois vocês podem personalizar, como eu disse para vocês. Depois vocês podem fazer uma coisa mais elaborada, né? Fazer com essa fita de cetim, né? Pode fazer com uma sacola colorida, mais colorida. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Espero que vocês tenham gostado. Ensinei aí a construir a fita, a fazer, né, os movimentos. E você em casa também pode fazer muito mais. Chama os colegas para participar, né? Quem tiver em casa, às vezes tem um irmão, chama a mãe, chama o pai. E junto dá para fazer muita coisa legal. Um grande beijo e até mais.